E nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Romanos. E para começarmos, eu vou pedir para a Camilinha fazer uma oração. Amém, Cá? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada pelo sustento, pela vida, Pai, pelo ar que nós respiramos. Obrigada por cada vida que está aqui, Senhor, nessa aula. Meu Deus, obrigada pela oportunidade de aprender, Senhor, mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra. Meu Deus, abre o nosso entendimento, dá-nos clareza, Senhor, que a Tua Palavra venha, Senhor, falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão aqui nessa aula, aqueles que não puderam aparecer. O Senhor conhece cada um, ajuda, Pai, nas fraquezas, nas dificuldades. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. Abençoa a Nani, dá sabedoria a ela, dá a Tua direção, Pai, a Tua luz. Senhor, fica conosco, nós precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a permanecer fiéis a Ti, assim como o Senhor é a nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus por isso. Amém, Carlos. Deus abençoe. Então vamos lá, começando, né? Estudar o capítulo 3 de Romanos. Obrigada pela ajuda aí, Will. Pode passar. Nós vamos estudar. Deus é fiel e justo. Romanos, capítulo 3, do 1 ao 8. Ser humano é infiel e injusto. Romanos 3, do 9 ao 20. E justificados pela fé em Jesus. Romanos 3, do 21 ao 31. Lógico, no finalzinho, nossa reflexão e o nosso momento com Deus. Amém? Queridos, nesse primeiro slide que nós vamos ver, Deus, ele é fiel e justo. Glória a Deus por isso. E eu quero pedir para um abençoado ler, aqui mesmo no rodapé tem Romanos do 3, do 1 ao 8. Quem pode ler, por gentileza? Deixa Deus usar nessa manhã abençoada. Eu leio. Amém. Pode ler, irmão. É o logo, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes confiadas. Por quê? Se algumas foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como estás escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou, mas a verdade de Deus para a glória sua. Porque sou eu ainda julgado também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens. Façamos males para que venham bens. A coordenação destes é justo. Queridos, o que é importante a gente ressaltar aqui, que Paulo, ele ao mesmo tempo, é como se ele, ao mesmo tempo que ele faz a pergunta, ele mesmo responde para os judeus e os gentios naquele momento, para a carta para a igreja. Então, o que o Will já falou no primeiro capítulo, falando sobre o pecado, sobre a condenação, aí continuou no capítulo 2, falando sobre obras da lei, obras da carne, finalzinho do capítulo 2, início do capítulo 3, da mesma forma, falando sobre a incircuncisão, a circuncisão. Então, assim, para não ser repetitivo, então, como o Will com certeza foi com toda a maestria, orientando vocês, lendo junto com vocês, então hoje é só uma reflexão. Deus, ele é fiel e justo. E essa reflexão, como nós, corpo de Cristo, igreja do Senhor, Paulo está chamando a atenção dos judeus, mas ao mesmo tempo dos gentios também, de uma reflexão. E eu tenho essas três perguntas desse texto, do Romanos 1 ao 8, a gente vai refletir e vamos nos autoanalisar também. Os judeus estão livres da condenação pelas vantagens que possuem?
ele mesmo já responde pra gente. A resposta é não. Aí é o bem resumido. Os judeus têm muitas vantagens, que a gente vai, do próprio texto que nós lemos agora, em relação aos outros povos. Pois, em primeiro lugar, Deus confiou-lhes as suas leis, para que pudesse conhecer, né? As suas leis para que pudesse conhecer e fazer a sua vontade. Aí a gente entra lá nas leis, que o Wilton comentou também falando sobre as leis. Lembra que a gente falou sobre a lei? Tem a lei moral, tem a lei civil, tem a lei ritual. Então, assim, na lei mosaica, falando dos judeus, que eles tinham tudo isso que o Senhor entregou para eles. Em segundo lugar, mesmo que alguns judeus quebraram suas promessas a Deus, isso não significa que Deus quebrará suas promessas àqueles que o amam, né? E ele sempre permanecerá fiel, no capítulo 3. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus não é. Então aí, Deus ele é fiel, Deus ele é justo. Continuando, mas todas essas vantagens não os livraram da condenação, pois todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou não. Versículo 9, quer dizer, uma reflexão para nós. Aí ele está falando com a igreja local, tanto com os judeus como também com os gentios. A condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus, visto eles serem responsáveis para guardar as leis divinas, em vez de fazerem essas coisas más. Mais um puxão de orelha, mais uma reflexão para nós também nos refletir em nossa vida, né? Eles tinham a responsabilidade, eles receberam a promessa, eles receberam toda a orientação. Só que o principal de tudo isso, nós vamos ver mais pra frente, que tinha um porquê. Tinha algo que o Senhor estava preparando o seu povo. E Deus ele é fiel em sua promessa. E ele é justo. Amém, queridos? Devemos pecar mais para que Deus seja mais glorificado em julgar nossos pecados? Nós estamos falando que Deus ele é fiel, que Deus ele é justo. Aí vem a outra resposta de Paulo. Não. Os que fazem isso abusam da graça de Deus. Isso só revela a natureza pecaminosa do ser humano. Aí Paulo responde, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Os que dizem, façamos males para que venham bem, merecem a condenação de Deus. Aí mostrando que provavelmente falou isso no capítulo 2, falou no capítulo 1, referente à obra da carne, que a gente leu também em Gálatas. E aí, mais pra frente, nós vamos falar sobre isso também. Alguns judeus alegavam que Paulo ensinava isso, mas é mentira, versículo 8. Esses assuntos nos lembram do famoso jeitinho brasileiro. Aí eu até coloquei assim, a gente estava falando sobre, os judeus estão livres da condenação para as vantagens que possuem? Não. Devemos pecar mais para que Deus seja mais glorificado em julgar nosso pecado? Não. E aí tem uma pergunta, aqui bem assim que eu deixei amarelinho aqui, que eu destaquei, quando fala que os judeus alegavam que Paulo ensinava isso, mas era mentira, enfim. Aí a gente vai para o jeitinho brasileiro, aí a gente volta, a gente vai olhar para nós agora, né? Os fins justificam os meios, né? Às vezes é necessário mentir para fazer o bem, aí a gente está trazendo para nós, aí Paulo está chamando a atenção da igreja, mas a gente volta para nós agora como igreja do Senhor hoje, né, do século 21 hoje. Jeitinho brasileiro, que teve até uma revista da Veja, a Veja fez uma reportagem sobre jeitinho brasileiro, né, que tudo se dá um jeito. Os fins justificam os meios, e também a prática, até mesmo, é mentir para fazer o bem. Essas práticas, esses pensamentos são reprováveis por Deus. Aí agora eu quero perguntar para vocês, queridos, alguma vez, em algum momento, você olha, acho que é que nem fala mentira santa, alguém já ouviu isso? Essa é uma mentirinha santa, né? Não vai acontecer nada. Imagina, uma mentira, é por bem. Eu vou dar um jeitinho aqui, vou resolver tudo, ninguém vai ficar sabendo, mas eu vou estar resolvendo, ok? Aí os fins justificam os meios? O que vocês acham? E aí, galerinha, o que vocês acham? Os fins justificam os meios? Uma mentirinha? Não, né? Não. Vamos vigiar nessa terra, né, queridos? Não. E outra coisa, sempre quando a gente mente, no final quem descobre, né?
A pessoa que a gente mentiu descobre. E quando você fala, vou dar um jeitinho numa coisa aí, tá certo também, gente? Vou fazer uma coisa, vou dar um jeitinho aí, vai dar tudo certo. É delicada a situação, não é, querido? Não, né? Tipo, você tem que sempre tentar fazer o que é mais certo, né? O que é mais... que, tipo, é melhor. Então, queridos, que nem eu falei, devemos pecar mais para Deus nos glorificar mais e nos julgar? Não, queridos. O pai da mentira é o diabo. Esse jeitinho não é de Deus. O que nós precisamos ser? Somos santos. Nós somos separados, nação eleita, povo adquirido, geração santa. Então o Senhor nos chamou, nos resgatou do pecado e trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos transformou. Então, essa reflexão, a gente vai ver mais para frente, quando Paulo ele entra falando sobre o pecado. Questionando, sabe, chacoalhando? Que nem a gente fala, chacoalha eu aí, para ver essa realidade nossa. Às vezes a gente está tão no dia a dia e as pessoas acabam nos influenciando. E nós precisamos influenciar. Então, eu só trouxe esse questionamento para nós, porque a gente tem que ter muito cuidado, e muito bem para todos. É isso, queridos. Nós precisamos fazer sempre o que é certo, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Que nem Paulo, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, nós precisamos fazer. E às vezes vai custar caro para a gente, mas aqui na terra, mas nós vamos ter um galardão no céu. Então essa é a promessa de Deus, a gente ser justo no que nós fazemos. E nós temos promessas por isso, queridos. Deus é injusto por aplicar a sua ira contra nós? Não, porque o salário do pecado é a morte. Como todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, portanto merecemos a justiça de Deus e a sua ira. Aí esse é o primeiro cenário. Calma aí, gente, não acabou por aí. Esse é o primeiro cenário. O salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos, nós nascemos em pecado. Que nem Davi falou, minha mãe concebeu em pecado. Pecado foi gerado. Mas calma aí, não termina por aí. A gente vai continuar falando sobre isso. Pode pular, Will. Vamos para o próximo slide. E aí chega, que nem já falou, jeitinho brasileiro, né? Vamos dar um jeitinho, né? Uma mentira para o bem, ok? O ser humano é infiel e injusto. E aí nós vamos ler do capítulo 3, do 9 ao 20, todos os homens estão debaixo do pecado. Aí já é uma outra, a gente já está mais um cenário nosso aí como ser humano. Amém, queridos? Quem pode ler do 9 ao 20, por favor? Posso ler? Pode. Tá. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Os seus pés estão ligeiros para derramar sangue. Não, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros sem derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho de paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Obrigada, Deus abençoe. Queridos, aí a gente pensa, todos os homens estão debaixo do pecado. Aí a situação, parece que a situação está ficando mais delicada, mais complicada, e aí a gente faz uma autoavaliação para nós. Quais são as evidências que todos são pecadores? Aí Paulo já começa a falar. E é interessante que Paulo ele traz, até dentro do povo gentil, explicando sobre os judeus, mas também lembrando os judeus sobre Salmos, que é algo que eles liam.
e trouxe algo para chamar a atenção deles. Espera aí, vocês estão falando que vocês isso, que vocês aquilo, mas peraí, vocês são melhores ou não? Eu até anotei aqui, quando fala verdadeira circuncisão, acredito que até o Will já é feita espiritualmente no coração. E é a operação do Espírito Santo, não na carne, mas no espírito do crente. Né? Você ser circuncisado, mas é aquela coisa, mudança de vida. Não é só no papel, não é só na letra, mas é uma mudança de vida. É caminhar com Deus, é uma mudança. E ele chama a atenção, porque às vezes eles se vangloriaram porque eles tinham a promessa. É oráculos de Deus, eles, né, a mensagem de Deus, os profetas de Deus, enfim. Só que ele traz essa reflexão, peraí, vamos pensar aqui juntos. Aí, ó, não há um justo, nenhum sequer. Aí vai no versículo 10. Ninguém pode ser justificado dos seus pecados pelas suas próprias obras, né? Não podemos fazer nada para merecer a salvação. Olha a nossa situação. Aí Paulo já está falando a situação do homem. Seguindo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aí no versículo 11 e 12. Esse bem não está relacionado às obras, às boas obras. E aí vamos seguindo mais profundo no sentido da situação do homem, fiel e injusto. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Aí Salmo 14, de 1 ao 3. Quem pode ler? Salmo 14, de 1 ao 3. Quem puder deixar preparado também, Eclesiastes, do 7 e 20, que são referências que Paulo usou no capítulo 3 para estar falando com a igreja de Roma. Vou ler Salmo 14, tá? Ok. Eclesiastes o quê? 7 e 20. Tá. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, queridos, olha Paulo usando os salmos para, olha, gente, o salmista falou sobre isso, falando sobre o homem, que ele é infiel e que ele é injusto. Não há um sequer, não há quem faça o bem. Aí, seguindo aqui. Somente os salvos podem buscar a Deus com entendimento. Mesmo assim, não deixamos de ser pecadores, né? E nem passamos a ser merecedores da salvação. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Pode ler. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque diante de Deus. Então, usando Eclesiastes, mais um alerta ali. Então, todos esses textos que Paulo usou, falando sobre o Antigo Testamento, lembrando o povo, né, que ele era uma pessoa muito sábia, muito estudiosa, e ó, gente, vocês estão falando aí, ó, olha aqui, a palavra de Deus está falando, não tem justo, todos pecaram. Então, o cenário aqui tá delicado. Aí quando a gente continua seguindo aqui, porque, gente, a gente está dentro falando de Romanos capítulo 1, Romanos 2, a gente está falando de tudo aquilo que o Will já falou, né, Will? O negócio foi feio. A igreja de Roma, os gentios, os judeus, esse negócio estava muito complicado. E Paulo estava chacoalhando a igreja. Gente, peraí, calma aí, vocês estão falando isso, se vangloriando disso, só que, vamos lá, vamos refletir um pouquinho? Analise a vida de vocês, olha o que vocês estão fazendo. Aí quando a gente chega nessa parte aqui no versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto. O ser humano, por natureza, fala mentiras. E no seu íntimo, encontramos o que não agrada a Deus. Gente, é muito profundo isso. E aí depois a gente vai, no outro slide, vai dar continuidade, mas é muito profundo. Aí eu estava orando a Deus e eu lembrei quando Jesus, ele fala sobre isso. E ele nos desperta para isso. Né? Dentro do que Paulo está falando, mas Jesus também fala um pouquinho sobre isso, em relação à garganta, o sepulcro, a sua vida. Sepulcro aberto, gente, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade,
ninguém gosta de ir no cemitério, ninguém gosta daqueles mausoléus, enfim. Mas é um lugar, assim, que você sepulcro aberto, você vê que é morte. Aquela coisa de morte, aquela coisa que não vai ter nada agradável. Nani, licença rapidinho. Agora na quarentena, vocês sabem, né, que meu avô faleceu, aí eu fui lá, né? E na quarentena tem muito sepulcro aberto. E tipo, assusta, sabe, quando você vê que sabe, sei lá, quando você vê, assusta muito. Ver a morte mesmo ali. Então, queridos, gente, é algo terrível. Então o Senhor nos desperta nessa manhã. E eu quero convidar todos vocês, gente, a garganta delas. Olha a Paula nos alertando, olha, somos igreja de hoje, obrigada, Elô, pela sua participação. E, gente, sepulcro aberto não é uma coisa agradável. Quando você olha assim, você vê, é sinal de morte, leva à morte, entendeu? É aquela coisa que cada Deus, a autoavaliação nossa, o que tem acontecido, né? E aí, eu acho que Paulo foi tão profundo, despertando, olha, gente, ele foi, acho que as palavras que ele usou foi uma forma de chacoalhar a igreja, de despertar a igreja para, olha, gente, esse não é o caminho, vocês estão achando que mas não é esse o caminho. Quem pode me ajudar lendo Mateus, capítulo 15, 10 e versículo 11, depois de 16 ao 19, que é Jesus falando sobre o que contamina o homem, e depois eu deixo alguém também em Provérbios 4, 23. E chamando-se a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que se contamina, o homem não é o que entra na boca, mas sim o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Depois, em 16, Jesus, porém, é vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da leitura, os escribas estão questionando por que eles estão comendo sem lavar a mão, uma coisa assim que é rotina. Só que Jesus falou, gente, é bem mais além que isso. Vocês estão apontando referente a lavar a mão, mas aquela coisa, o que você vai comer, vai sair. Mas o que está no coração do homem? Aí o 19, ele segue essa parte falando sobre isso, porque o coração do homem procede dos maus pensamentos. Então, seguindo aqui, então Jesus estava alertando. E Paulo fala sobre isso, aí eu não tinha como... Falei, Jesus dando... Gente, o que contamina o homem? O que passa a ser um sepulcro aberto? Né? No sentido do pecado. O que o pecado faz com o homem? Né? É só esse alerta. Aí, quem acha... Porque tem mais coisas aí, né, pra gente falar. Provérbios 24, 23, que aí fala sobre guardar o quê? Quem achou pode ler, por favor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém, queridos. Então, são Jesus falando sobre o que contamina o coração do homem e falando, guarda o teu coração. Então, gente, é um alerta para nós hoje nessa manhã. Guarda o teu coração. Vigia, né? A gente sempre fala vigia nessa terra. Né? A gente está falando do jeitinho brasileiro. O bem, uma mentirinha por bem. Os fins justificam os meios. Aí você vem Jesus falando, cuidado. O que contamina o homem não é deixar de lavar as mãos, não é o que você come com a mão suja, enfim. Mas é o que entra e fica. O que entra e sai não contamina o homem. Mas o que tem entrado no seu coração e tem ficado? O que tem entrado no seu coração e você tem dado lugar a ele, e ele tem crescido? Que sentimento? O que tem acontecido? Porque, guarda o teu coração, porque procede as saídas da vida. Então, esse alerta para nós essa manhã. Amém, queridos? Então, queridos, aí a gente já chegando, a gente já está quase, aí tá bom, o ser humano, né, infiel e justo, mas daqui a pouquinho tem coisa boa aí. Ufa, né? Todos os homens estão debaixo de pecado. E vamos continuar nessa reflexão de Paulo, né, dentro do próprio texto aí. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Em suas mentes só há lugar para a maldade. Aí quando falam é possível sentir o mau cheiro do pecado e da morte. Fazem elogios mentirosos.
para conseguirem realizar seus planos maus. Aí tem Salmos 5 e 9. Quem pode ler, por favor? E aí a gente já comenta sobre isso. Que aí, continuando, falando sobre, né, a garganta, o sepulcro, né, aberto. Quem achou? Salmos 5, 9. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Eles é muito profundo, né? Muito profundo, que Paulo nos desperta, né? Na leitura desse capítulo 3 até o capítulo 20, nos mostrando, né? As nossas falhas, mostrando as nossas imperfeições e nos chacoalhando, né? Incapaz de falar a verdade, elogios mentirosos. Então, que nós, né? Até a gente brincou falando do jeitinho brasileiro, que bom que todos nós sabemos, se nós mentimos, temos uma consequência. Se nós erramos, vamos pagar o preço. Isso é nos despertar, né? Que nós não sejamos sepulcro aberto, mas que nós possamos ser um jardim de Deus, uma árvore frutífera, que dá o seu fruto no tempo certo, que as pessoas venham se alimentar das palavras que nós pronunciamos, que nós falamos, que da nossa boca, queridos, venham sair palavras que edificam, que exortam, que consolam vidas. Nesses dias que nós vivemos hoje, nós precisamos ser canal de bênção. Quando eu fiquei lendo, eu fiquei pensando em tudo que estava acontecendo, Senhor, o que está acontecendo? Eu vejo assim, no trabalho mesmo, querido, pessoas intolerantes, sem paciência, tudo por conta desse cenário atual que nós vivemos hoje. Momento de pandemia, as pessoas estão se ofendendo, as pessoas, não sabe, umas contra outras, a gente vê até no mundo político aí, mas aí, queridos, é um alerta para nós. Nós precisamos ter uma postura diferente como cristão. Então, Paulo está nos chacoalhando nesse sentido. O que tem saído da nossa boca, né? O que o nosso coração está cheio. E aí vamos seguir um pouquinho mais. Aí a gente falou sobre... E aí quando fala sobre ser capaz de falar a verdade, elogios mentirosos, aí falta de adoração, o desejo de servir a Deus. Aí apostaram aquela pessoa que deixou de crer, deixou de compreender, mudança, né? E aí começa a ir para aí a gente vai entrar nisso, começa a ir para caminhos totalmente diferentes do que o Senhor tem planejado para ele, né? Aí a pessoa começa a deixar de adorar, deixar de servir, deixar de buscar, deixar de crer. Aí quando vê, é o próximo aí. São os seus pés velozes para derramar sangue. Temos sempre a tendência de fazermos coisas erradas, buscamos o caminho mais fácil. Eu não podia deixar, aí eu estudando lembrei do que Jesus falou, que há 2 caminhos. Quem pode ler, por gentileza? Mateus 7, do 13 ao 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Queridos, não tinha como não falar sobre há 2 caminhos. A escolha, queridos. Paulo está despertando, chacoalhando a igreja naquele momento, está nos chacoalhando nessa manhã. Quem disse que vai ser fácil? Jesus já está nos alertando. A porta, ela é estreita, vai ser difícil, mas o Senhor está conosco. A gente não vai passar sozinho. Isso que o Deus é tão maravilhoso na nossa vida. E continuando aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, não há temor de Deus, no versículo 18. A falta de temor de Deus é uma característica da natureza humana. Ela fala, não vai acontecer nada. Só que tudo tem uma consequência, queridos. Né? Tudo. Lembra que nós estudamos em Gálatas? O que você plantar, isso você vai colher. Então nós temos que ter muito cuidado. Então é uma reflexão, extraindo isso da igreja para nós, né? No sentido de cuidado, onde seus pés têm ido? A gente está falando do quê? Onde seus pés têm ido?
o que você tem olhado, o que você tem falado, falar sobre o nosso comportamento moral, nosso dia a dia, o que nós temos feito, como nós temos agido em situações, né? A gente ainda brincou do jeitinho, qual é a minha postura diante de uma sociedade corrompida, às vezes diante de um grupo, às vezes até mesmo de amigo, que tem opiniões diferentes da que eu tenho. Como eu tenho me posicionado, né? Eu tenho sido luz, brilhando, iluminando Cristo. Eu tenho dado um fruto que leva à vida. Então é uma reflexão, onde nós temos caminhado, né? No sentido espiritual, falando da igreja, mas trazendo para nós hoje. Continuando, para a gente já passar para o próximo slide, o pecado, aí Salmo 36:1, o pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. E ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja a maldade. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Fala do injusto e fala do infiel. Então, queridos, o pecado fala ao perverso. Então, o pecado é errar o alvo. E o nosso alvo, queridos, é Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, gente, isso aqui é algo geral, né, gente? A universalidade do pecado, todos pecaram. Então, a gente está vendo no modo geral e trazendo para o nosso dia algumas reflexões do que Paulo estava comentando. Quem pode ler Salmo 36:1? Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livrai-me pela tua justiça. Queridos, em ti, Senhor, confio, nunca me deixe ser confundido. Eu estou lendo o Salmo, aí está 36:1, a gente vai ler, mas o Salmo 31, eu não coloquei aí. 1. Em ti, Senhor, confio. Querida, nossa entrega tem que ser para o Senhor. Aí no versículo 36:1, que é o choque, né? A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante seus olhos. Então, é aquela coisa chocante. A prevaricação do ímpio fala do íntimo do seu coração, não há temor de Deus. O outro, Senhor, eu preciso de ti. Eu necessito de ti. Esse choque do justo e do injusto. Amém, queridos? Resumindo o que nós falamos sobre todos os homens que estão debaixo do pecado. Um estado pecaminoso geral do 10 ao 12, práticas pecaminosas meios de palavras, né, do 3 a 14, práticas pecaminosas por meio de ações, do 15 a 17. Todos esses pecados têm uma origem pecaminosa. Os homens não têm temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 18. Então, assim, olha o cenário. A situação está delicada, a situação está feia. Mas aí nós vamos para um momento muito especial. O plano de Deus para nós, justificados pela fé em Jesus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, queridos. E aí nós vamos falar sobre justificação pela fé. Mas antes de lermos aqui, vamos ler Romanos 3, do 21 ao 31, mas eu quero pedir para um abençoado ler, mas dá aquela ênfase, mas, né? Porque aqui, queridos, é o cuidado de Deus com a tua vida, com a nossa vida. É o amor dele, né? O plano do Senhor para as nossas vidas, amém? Romanos 6, do 21 ao 31, quem vai ser o abençoado aí, a abençoada? Deixa eu ler. Amém, pode ler, por favor. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos, sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé de seu sangue, para demonstrar justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, e para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E porventura Deus somente é dos judeus? Não, também dos gentios. Visto que Deus é um... Visto que Deus é gentil, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão por meio da fé da incircuncisão, anulando, pois o rei é o quê? Peraí que tá ruim aqui. A lei. Pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém. Obrigada, André, pela ajuda, Deus abençoe. Queridos, agora é uma divisor de água. Agora é um outro momento nosso. Nós vamos falando sobre o ser humano, que é injusto e infiel. E agora a gente vai falar sobre a justificação, justificados pela fé. O que é justificação? É um termo florense que detona um ato judicial da administração da lei, e esse ato judicial legaliza a situação do transgressor, o torna justo, isto é, livre de toda condenação. Justificação, justificado pela fé. Glória a Deus por isso. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a justificação. Então, assim, só para a gente, que a gente comentou anteriormente, as obras da lei, Romanos 3, 19 e 20, Paulo conclui que a lei nos traz o pleno conhecimento do pecado e que ninguém será justificado diante de Deus cumprindo as obras da lei. Tudo o que fazemos para Deus é importante e contaminado pelo pecado. Ele só aceita as obras da lei para a justificação definida dos nossos pecados, realizados por alguém sem pecado. Que fique bem claro, são as obras da lei. Então, era só para a gente entender, né, no sentido de conhecimento do pecado. A justiça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Então, gente, Paulo, nesse momento, até o Will também comentou, falando anteriormente nas aulas, que Paulo ele remete muito isso. Então, agora ele vai falar sobre, como se fosse um tribunal aqui, e ele vai falar que o homem está condenado. Todos os pecados destruídos são da glória de Deus. Pecou. Só que aí ele traz a justificação disso. Porque o homem por si só não ia conseguir. Mas teve um justo que não pecou. E ele trouxe, né, essa absolvição da nossa condenação. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. A justificação de Deus manifestada em Jesus Cristo. No próprio capítulo aqui, 3, versículo 21, fala, mas agora, então é outra coisa, mas agora se manifesta, sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, aí dos oráculos de Deus, a gente comentou no início. Então, mas agora há uma mudança, há algo novo agora de Deus para nós. A justiça de Deus é revelada em Jesus Cristo, anteriormente testemunhada pelos lei e pelos profetas, conforme Paulo falou no texto aqui. A sua justiça é mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, sem distinção. Quando a gente olha anteriormente nos slides, você fala, o homem é isso, nossa, sepulcro caiado, nossa, apressa-se para fazer o mal, tá no caminho largo. Você fala, mas esse é o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha vida eterna. Tem um plano eterno de Deus para nós. E Paulo está falando, tem um plano de Deus para você. Então ele usou o cotidiano dos judeus e dos gentios ali para falar sobre a justiça de Deus. Que o homem, mesmo cumprindo a lei, ele podia falhar, ele não ia ser cumpridor 100%, mas precisava de um inocente, alguém que não tinha pecado, né, para remir, porque sem remissão, né, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, a gente tem um versículo mais para frente. Então tinha que ter, gente, um sacrifício, mas um sacrifício vivo e agradável a Deus, que foi o que o Senhor fez por nós, que o Senhor, né, nos amou, nos acolheu, é coisa linda, gente. Seguindo aqui, amém. Glória a Deus por isso. Então, amados, seguindo aqui. Então,
sendo judeu ou gentil, pois todos pecaram e carecem, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somente a fé em Jesus nos dá condição de sermos justificados em definitivo de todos os nossos pecados. Olha que coisa linda, gente. Todos. Então, assim, é o plano de Deus para a nossa vida, daquele que crê. Você crê em Jesus? O Senhor tem um plano para a sua vida, o plano da salvação, né? E agora a gente está falando do plano da justificação. Então, somos justificados diante de Deus através de Jesus. E o mais importante, se você crê, e eu creio, nós somos justificados indefinitivamente em todos os nossos pecados. O Senhor nos perdoou no passado. Se nós oramos hoje pedindo, Senhor, já tenha misericórdia, o Senhor nos perdoa no presente e o Senhor no futuro. Então, assim, mas depende da nossa vida com Cristo. Se nós cremos, né, e confiamos no Senhor. Continuando aqui, queridos. Quando cremos no Filho de Deus, automaticamente somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Né? Justo e justificador, aquele que tem fé em Jesus, né, no versículo 26. Por isso, queridos, não podemos ser arrogantes achando que podemos fazer alguma coisa para ganharmos a salvação. A salvação é de graça. O preço já foi pago pelas obras de Jesus. O único que não teve pecado depois da queda de Adão. Que Paulo está referindo sobre Jesus. E então, de que podemos nos gabar com respeito a fazermos alguma coisa para ganharmos a nossa salvação? Absolutamente nada, queridos. Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras. Está sim baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. Né, queridos? Então, é pela fé, justificados pela fé em Cristo Jesus. E Paulo, só um resuminho do que ele estava comentando, né, nessa parte aqui, aí depois a gente vai numa outra parte para já concluirmos, queridos. E aí, o Will, Camila, se vai comentar alguma coisa, aí o próximo slide, que aqui Paulo ele finaliza o capítulo lembrando que Deus é único, sendo judeu ou não, somente a fé em Cristo tem poder para salvar. Queridos. Então, ele diz que a lei não é anulada pela fé, mas é confirmada pela fé. Por quê? Porque cremos pela fé que as obras da lei foram cumpridas em sua totalidade por Cristo. Isso garante, em definitivo, a nossa justificação e salvação. Amém, queridos? Will, pode o próximo slide, por gentileza. Então, amados, somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, a gente já deu um apanhado geral em toda a carta, né? Falamos, capítulo 1, 2, 3, agora do capítulo 3, falamos sobre a justificação, né, em Cristo Jesus. E aqui é só até foi um livro da Elianai, que eu tirei, para ficar uma coisa mais fácil para nós entendermos, né, a justificação manifestada através de Jesus. E que a gente possa refletir isso, que é pela fé, que é pela graça de Deus, né? Que o Senhor, são 3 exemplos. O culpado que é inocentado, um prisioneiro que é liberto, um inocente. Então, Romanos 3:21, lemos. Mas agora se manifestou-se a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aí é só um resumo. Paulo nos mostra como Deus revelou para alcançarmos os gentios e judeus. Os gentios estavam debaixo da ira de Deus, porque falharam em conhecer. Os judeus também estavam debaixo da ira divina, porque não conseguiram guardar a palavra do Senhor. Encontramos Paulo recorrendo a uma figura extraída do mundo jurídico para esclarecer o seu pensamento. O termo justiça traduz a palavra grega dikaiosine, muito comum no contexto de um tribunal, a imagem de alguém que é inocentado por um juiz, mesmo sendo culpado pelos seus atos. Concluímos então que, mesmo culpados, Deus quis nos justificar e perdoar. Que bênção, queridos. Seguindo aqui, um prisioneiro que é libertado. Aí Romanos 3:24. Paulo usa o verbo grego apolitroseu para se referir à redenção efetuada por Jesus Cristo. No contexto neotestamentário,
tem o sentido de libertar mediante o preço de um resgate. No mundo antigo, um escravo, eu até falei isso na introdução, podia ser resgatado mediante o pagamento de um preço. E é exatamente isso que Deus fez. Enviou Jesus Cristo para resgatar o homem que estava preso em seus delitos e pecados. Tanto judeus como gentios deveriam ser conscientizados dessa realidade. Ninguém pode se autolibertar. Aí eu quero pedir uma gentileza. Quem pode ler Efésios 2, do 1 ao 9? Nova vida com Cristo. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Olha que profundidade Paulo falando. É coisa linda, gente, né? Você lendo isso daí, você começa a se envolver e fala: olha, né, o Senhor transformou minha vida, Ele mudou. Então, gente, libertos, né, inocentados por algo que a gente estava apontando pra gente. Você errou, você pecou. O inimigo era assim, ele aponta. Às vezes ele ajuda, às vezes, assim, o inimigo é muito sujo, né? A gente, aí até mesmo em Efésios fala sobre, a gente não tem que lutar contra carne e sangue, mas sim com as potestades, né? E quando a gente percebe nessa luta constante nossa entre a carne e o espírito, aí Paulo fala aquela graça. Confia no Senhor, tenha fé em Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé, creia. Se você crer e confiar, e a mudança virá nas suas vidas. Amém, queridos? O último, um inocente que é culpado. Se o sistema judicial foi útil para elucidar o pensamento do apóstolo, da mesma forma a figura extraída do sistema de sacrifício levítico também o auxiliou. Isso pode ser visto no texto, ao qual Deus propôs para a propiciação, ação para conseguir pecado pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aí Romanos 3:25. A palavra propiciação, no grego é rulatrion, que está relacionada ao termo propiciatório, que é uma terminologia muito utilizada no Antigo Testamento, para referir aos sacrifícios pelo pecado. Aí Hebreus 9:22, que eu até separei aqui, diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então a gente está falando sobre o propiciatório, que era onde era feito o sacrifício. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No sistema levítico, quando alguém pecava, tornava-se culpado de algo, e um animal inocente era sacrificado para que a culpa fosse expiada. Paulo mostra que tanto gentios como judeus não podem chegar a Deus pelos seus esforços ou obras, mas única e exclusivamente pelo sangue de Jesus, o inocente Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Coisa linda, queridos. É muito profundo isso. Então, amados, um culpado que foi inocentado, um prisioneiro que é libertado e um inocente que é culpado. Então, queridos, é aquela coisa assim, acaba que Paulo está chacoalhando eles lá, e uma reflexão para nós aqui.
A justificação por mérito se baseia nas obras dos homens para obter a sua salvação. A justificação por graça baseia sobre o princípio da fé. Deus justifica o pecador pela fé e ele imputa a justiça ao que crê, isto é, pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, queridos, lógico, a nossa reflexão nesta manhã, de tudo isso que a gente comentou, Jesus Cristo assumiu a pena do pecador e foi sentenciado no lugar do pecador. Ele sofreu a pena contra o pecador, cumprida a pena, o veredito final da justiça divina e a justificação do pecador. O pecador encontra um novo caminho através dos méritos de Cristo Jesus. E é aqui que ele pode ser perdoado e declarado livre da pena do seu pecado perante Deus. Justificação significa absolvição da culpa, cuja pena foi satisfeita. Significa ser declarado livre de toda a culpa, tendo cumprido todos os requisitos da lei. E quem é esse pecador? Eu e você. Somos nós, a igreja, todos aqueles que creem em Jesus. Meu querido, esse amor é tão grande de Deus por nós. Então, Paulo, eu acho que toda a carta que a gente estuda, essa profundidade, esse cuidado de Deus. Então, queridos, que nessa manhã, essa reflexão, nesse momento nosso com Deus, de nós autoavaliar, o Paulo comentando sobre situações do dia a dia nosso, que a gente tenha cuidado, né, no que nós temos falado, onde nós temos pisado, o que nós temos visto, né, aonde, né, temos ido, temos cuidado, né, porque a gente, diante de Deus, a gente vai prestar conta. E tudo que nós fazemos aqui sempre tem uma consequência, mas o mais importante é o Senhor nos justificou diante de Deus, né? O Senhor morreu por nós e assumiu a nossa culpa. O sangue dele foi aspergido para nos dar, né, para nos purificar de todo pecado, queridos. Que Deus abençoe. Will, alguma coisa, Camilinha? Alguém quer comentar? Deixa Deus usar aí, fica à vontade. Will, quer acrescentar alguma coisa? Paulo, ele começa o argumento dele lá no primeiro capítulo, né? Que a gente falou. Primeiro ele mostra o pecado dos gentios, né? Aí no capítulo 2 ele mostra o pecado dos judeus ou dos falsos moralistas, né? E aí hoje, no capítulo 3, que a gente estudou aqui, até o versículo 20, ele fala da universalidade do pecado, né? Então aqui Paulo termina o argumento da depravação total, né? Que o pecado atingiu todas as áreas do ser humano. Então ele atingiu a parte psicológica, atingiu a parte física, atingiu os relacionamentos do homem com Deus, com o próximo, com ele mesmo. E aí a Nani pontuou bem ali no versículo 21, né? Mas agora. E aí Paulo começa um novo argumento no versículo 21, que aí é a justificação pela fé. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre justificação e o perdão? É que, tipo, o perdão quando você perdoa, a pessoa não precisa, de certa forma, pagar 100% que ela fez, você simplesmente, tipo, sei lá. Falar por que você fez uma coisa e perdoar é você, mesmo sabendo o que a pessoa fez, você dá o perdão pra ela. Justificação é tornar justo e perdoar é esquecer o que a pessoa fez, perdoar ela. E o justificado também não é perdoado? Uma coisa leva a outra, né? Não sei. A justificação, ela é maior que o perdão. Por quê? Quando você perdoa alguém, ela é culpada daquilo. Mas você não aplica nela o que ela deveria receber, né? A justificação, não. Então, Paulo, quando ele usa os termos legais lá de justificação, ele está falando assim, ó, nós somos justificados através de Jesus Cristo. Ou seja, imaginem um tribunal, a Dani falou aqui, um tribunal. Então, o juiz falou, é inocente. Ele fala que a pessoa é inocente da cabeça dele, tipo assim, ele falou, eu gostei da Nani e ela é inocente. O que é apresentado para o juiz ali? Para ele falar que ela é inocente? Os argumentos. Argumentos e provas, né? Provas.
Então, quando nós somos justificados através de Jesus Cristo, ele, como advogado, ele apresenta para Deus a prova de que nós somos justos. Ele fala assim, ó, ele está justificado porque eu morri no lugar dele. Eu paguei o preço por ele. A culpa dele já foi paga já foi expiada na cruz do Calvário. Não há acusação sobre a vida dele. Não há do que ser acusado. Então ele está justificado. E aí Deus nos declara justos através de Cristo Jesus. E aí Paulo começa esse argumento da justificação pela fé no versículo 21. E na próxima aula a gente vai falar de Abraão, né? E aí eu tinha mais um ponto para falar que eu acabei esquecendo. Lembrei. Em relação à Trindade, né? A justificação é uma obra da Trindade. Então Deus, ele enviou Jesus Cristo. Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário e o Espírito Santo coloca em nós a fé. Ou seja, não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo, a não ser aceitar. Então, a gente sempre tem que lembrar que a salvação é obra exclusiva de Deus. Não há o que o homem possa fazer para ser salvo, né? Não é pelas boas obras, que a Nani citou aqui, Efésios, né? Para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se orgulhe. Mas é só Deus que faz isso. Amém? Amém, glória a Deus. Eu queria fazer só um pedido de oração por uma tia minha, quer dizer, prima do meu pai, né, mas é que ela se afastou, né, assim, da igreja e ela tem ficado muito depressiva. E eu queria fazer essa oração, o nome dela é Suzete. Suzete. É só um pedido de oração. E é isso. Qual o nome, Matheus? Suzete. Que ela se apostatou, né, e ela tem ficado depressiva. É só isso. É o que a gente estava comentando, né? Algumas coisas que a gente vai deixando, né? E que bom que você lembrou dela, a gente vai estar presente em oração. E a gente tentou, é muita coisa, mas é lembrar, né, o que nem você comentou. O Paulo chacoalhando a igreja, nos chacoalha nessa manhã, né? A gente estuda Romano, a gente começa a ver muitas coisas, pesquisar outras, fala, Senhor, que eu continue no caminho certo, no caminho estreito, mas se vocês lembrarem de alguém, que você seja um canal de bênção, né? Mas se você lembrou dela, manda um versículo, manda uma mensagem, nós vamos estar orando aqui, mas se o Senhor colocou no nosso coração, porque o Senhor quer que a gente faça algo diferente, que a gente faça a diferença na vida dessa pessoa, que você seja um canal de bênção na vida dela também, Mateus, e todos nós aqui temos algo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é ir e cumprir, né, a vontade do Pai. E que a gente possa nessa manhã tirar tudo isso que tem atrapalhado, né, toda dúvida, toda insegurança, toda incerteza. E uma coisa é certa, que a gente coloca a nossa fé em Deus, né? Cremos no Senhor, pelo amor dele, grandioso na nossa vida. Amém, querido? Só